Bom, pessoal, esse é o Papo Reto, é justamente isso, é uma conversa descontraída para pegar a essência do Sidney. E eu não poderia começar diferente, eu não vou já falar direto agora de fundo imobiliário, como é que começar, a gente vai chegar lá, calma, mas eu preciso aqui de uns minutinhos para saber quem é o Sidney, de onde veio essa figura tão interessante assim. Bom, Maroni, eu sou filho de funcionário público, né? Eu já sou bem mais velho que você, apesar dessa cara de garotinho, eu sou mais velho. Meu pai é funcionário público, imigrantes também, né? Mas o que acontece? Uma coisa que ele queria desde o início era me dar cultura. Então, eu não tive no início muita coisa, mas ele se esforçou muito para me dar cultura. Então, eu tive a oportunidade, apesar de há muitos anos atrás, coisa de 50 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de estudar, fazer intercâmbio, uma época que ninguém fazia isso, mas era difícil pagar a prestação da casa, mas ele pagava a minha viagem para os Estados Unidos. Então, uma coisa que me ajudou muito e eu aconselho as pessoas demais é conhecimento. Conhecimento, estudo é mais importante e tempo também. Não perca o seu tempo, a sua juventude, desde do zero. Aprender, investir. Se você está numa fase mais adulta, é sempre tempo de começar. Nós estamos numa reunião agora, que eu vi que você está mostrando um livro, é sempre tempo de você se construir um pouquinho mais o teu castelinho como ser humano, como gente. Então, para mim, assim, ao longo da minha vida, eu sempre me preocupei com isso. Não é que eu sou nenhum gênio, não sou super estudioso, nada disso que nem você, pelo amor de Deus. Mas eu sou obstinado nas coisas. Então, eu comecei no início dos anos 80, me formei. Foi uma época muito difícil como engenheiro, muito difícil começar, não tinha emprego, não tinha nada, eu estava quase desistindo, me formei no Mackenzie como engenheiro civil, eu estava quase indo para a África, trabalhar como engenheiro na África. Meu pai é todo assustado, não tinha, daí eu consegui um emprego, trabalhei com um cara 1 ano e meio, nesse 1 ano e meio eu aprendi tudo que não tinha que ser feito como um dono de empresa, não pagava salário, não pagava 13º, fui obrigado a fazer a minha firminha, no fazer a minha firminha, que foi uma jornada de quase 2 anos bem difíceis, eu comecei a fazer o meu negócio. Eu peguei o caminho mais difícil, mas foi o mais fácil. E o mais fácil pode ser o mais difícil. Essa coisa que a gente falou no nosso jantar. Então eu acho assim, e ao longo desse período todo eu comecei devagarzinho, e uma coisa que desde o zero do jogo, não sei por quê, eu com 26 anos, 27 anos, 28 anos, quando eu comecei, já queria que alguma coisa trabalhasse por mim. E o meu avô lá, que veio do Egito, coitado, perdeu tudo lá no Egito, veio para cá, desde o início ele comprava um terreninho em Campo Grande, Mato Grosso. Tô falando de 1920. Imagina 1920, Campo Grande, Mato Grosso. De ser terra de ninguém. E ele conseguiu fazer dinheiro lá. Falei, puxa, se o velho conseguiu fazer dinheiro em Campo Grande, Mato Grosso, há 100 anos atrás, eu vou conseguir em São Paulo. Então, eu comecei devagarzinho, como engenheiro, e ao longo dos anos eu montei uma pequena confecção, depois da pequena confecção eu comecei a vender tecido, mas desde sempre, Barone, eu vendia cota de consórcio, eu vendia carro e sempre colocando dinheiro do lado. Sempre, sempre, doutrina, sempre. Eu sempre fui um cara muito obstinado em querer ter aquilo. E ao longo dos anos fui construindo tecelagem, daí eu comecei a mexer com a primeira casinha que eu comprei, da primeira casinha a segunda. O pessoal falava, você não vai vender isso? Aplique no banco, aplique em CDI. Então, vamos falar em CDI, você vai ver como eu sou obstinado por essa história que você entrou aí, de fundo imobiliário. E daí comecei devagarzinho, a coisa começou a crescer. Em um dado momento eu fiquei grande, comecei a grande, final dos anos 90 e 2000, já estava com uma posição muito consolidada, até que apareceu o Hélio Seibel, que é meu atual sócio, aportou bastante capital, a gente cresceu muito, e daí, ao longo dos anos, acabou surgindo um empreendimento nosso que é mais importante, que você ainda não visitou, vai ser meu convidado de honra, que é o E-Business Park. Foi um case, e chegando até os dias de hoje, a coisa evoluiu bastante. Começou no início da pandemia, eu me vi lá no E-Business Park, num belo dia, vazio, sem nada a fazer. E daí me ligam me oferecendo uma história chamada fundo imobiliário. Eu sempre soube que era fundo imobiliário como um investimento de vamos fazer um fundo imobiliário desse prédio. Sim, mas não um fundo imobiliário de consumo. Fundo imobiliário onde um pequeno pudesse comprar uma cotinha e ter. E daí me venderam lá um negócio. Como eu sou investidor maior, eu não comprei uma cotinha. Eu comprei uma posição, quase 10% do fundo. Eu só não passei dos 10, senão eu perdi o direito do... Daí eu acabei comprando as cotas. E tô sentado um dia no meu escritório, me liga minha assistente no mês seguinte e fala, ai, entrou um aluguel. Eu falei, como assim? Porque já entrou o primeiro aluguel. Eu já sabia que ia entrar aluguel, mas essa coisa de entrar aluguel, cara, foi uma coisa tão gostosa. E no mês seguinte, eu comecei a entrar, comecei a investir nisso, a gente pode agora esmiuçar um pouco mais essa área, mas essa é a minha historinha para chegar no início dos fundos imobiliários e vamos desenvolver dali para frente. Mas a gente falou de um monte de conquista, que você montou o E-Business Parks, você teve sócio, que você teve várias conquistas e saiu realmente de uma situação bem difícil e hoje é um dos empresários mais respeitados de São Paulo. Mas aí agora eu te pergunto, colecionou algum fracasso também?
pode compartilhar com a gente aí um ou outro? Baroni, eu acho assim, meu início foi cercado de fracassos. Cercados de... Eu me lembro quando eu comecei lá no iniciozinho, né? O próprio início, né? Você se forma como engenheiro civil e não consegue trabalhar como engenheiro. Já é um fracasso, já é uma coisa assim. Mas se você pegar aquilo ali e você ficar, ai, não tem emprego, eu não consigo, vou ficar em casa. Não. Sempre. Eu no dia seguinte me levanto, vou te contar uma história que é até uma vergonha de contar, mas vou te contar. Que ninguém nos ouça, então? Já que esse cara tá me cutucando. Bom, a primeira história foi essa, então consegui arrumar emprego. O fato de eu não de o cara não me pagar salário ele pagou, até pagava porque eu era bravo, só pagar minhas contas, né? Mas não pagou 13º, nunca depositou fundo de garantia, eu não sei nem o que é isso, nunca depositou. Tanto é que eu fui funcionário durante 1 ano e meio. Depois dali pra frente eu fui obrigado a fazer minha firminha. Então, essa coisa difícil me fez se tornar uma pessoa mais forte. Tempos difíceis fazem homens fortes. Então, isso é uma verdade absoluta, esse negócio aí. Então, você me perguntou do fracasso. Eu comecei a crescer, comecei a fazer minhas primeiras roupinhas, eu larguei meu ramo de engenharia, fui para confecção. Daí eu vendia roupa de pequenininho, daí cresci e comecei a vender para C&A. Eu me lembro que um dado momento eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a me achar. Comecei a ganhar dinheiro e achava que a coisa era importante, que eu tinha chegado lá. Tinha juntado um pouco de dinheiro, Baroni. Sei lá, alguém que pode comprar 2 carros e ter uma casa dele e uma casinha de praia. Eu já achava que era importante. Apareceu um cidadão me oferecendo um investimento muito importante. Olha, eu te pago um juros de 10% por semana. E vieram falar comigo, não, o cara é bacana, o cara é sério, o cara investiu num monte de coisa. Me lembro que eu tava eu e a Mila em casa, ela nem ouvia o que eu tava falando, que ela trabalhava lá sábado à noite tirando fiozinho, pregando botão, então. Falei, apareceu um negócio que vai mudar a nossa vida. Vou pegar, e juntei o dinheiro, eu cheguei a pegar dinheiro emprestado, um pouco de dinheiro emprestado e dei pra ele. Na semana seguinte ele pegava, me pagava o checão, me devolvia. Isso demorou algumas semanas, demorou quase 2 meses. Depois daquilo eu comecei a ver que quase que não a trabalhar, não trabalhar. Comecei a ficar naquilo, falei, cara, olha aí, eu descobri o cara financiava margarina. Nada, era um baita de um golpe de pirâmide. E eu tinha 29 ou 30 anos. Resumo, eu já estava com um certo tamanho, comecei a deixar meu negócio um pouco de lado por causa daquela vida fácil, o caminho fácil. Uhum. Bom, resumo, um belo dia fui lá visitar ele, chego lá, tinha um bando de gente na porta do escritório, uma mulher chorando, mas eu no meio daquele povo todo, quando eu vi, cadê o cidadão? Não vou falar o nome de ninguém, que eu não quero mais encrenca. Sumiu. Como assim sumiu? Como? Ele é meu amigo, ele falou pra mim ontem à noite que estava comprando um carro. Ah, sumiu, nunca mais viu o cara, nunca mais viu o cara. Sumiu com 1/3 de tudo que eu tinha. 1/3. Isso era uma quinta-noite, era uma festa do meu sogro, de um jantar que ele estava comemorando. Eu fui almoçar lá na Paulista. Me lembro que no jantar eu comecei a ter taquicardia. Não falava pra ninguém aquele que tinha acontecido. Eu só tinha perdido 1/3 de tudo que eu tinha conseguido até aquele momento. 1/3. Com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade. Já tinha... Já tinha... Eu não tinha filho Filho ainda. ainda. Não tinha filho ainda. Cara, daí eu cheguei, no final da semana eu contei pra Mila, ela falou assim, olha, a gente vai ganhar muito dinheiro na vida. Só que a gente vai ganhar muito dinheiro trabalhando. Não é de outra forma, é trabalhando. Olha a Foi sábado sabedoria à noite. dela. Nós vamos ganhar. E não deu muita bola, nada nos abala. Nem grandes, nem pequenas coisas. Ah, eu tô com um carro bacana, tudo bem. Ao invés dela te julgar ali Não. alguma coisa, ela falou, fica tranquilo. que Ela eu- fica do meu lado e fomos, segunda-feira, se eu lembro, tá na minha cabeça, eu tenho essa folha. Eu peguei uma folha em branco, escrevi Plano de Recuperação Pessoal. Segunda, isso existe, tá lá, vou te trazer a folha. Plano de Recuperação Pessoal de Sidney Angulo. Você falou um pouquinho da minha história, a história da minha vida. Aquele cara que começou pequenininho, depois ele foi crescendo um pouquinho mais, e foi, daí ele ficou grande, daí ele ficou gigante. Você contou, em poucas palavras, o resumo do que foi a minha vida. E eu acho que isso é muito gostoso poder compartilhar, porque a minha vida pode ser a vida de qualquer um dos seus ouvintes. Tranquilo, Barão, não tem nada que não possa ser. O que eu acho que a gente tem que ter, sim, uma fé inabalável naquilo que você bota como propósito. Então, antes de a gente começar a falar disso, eu acho que eu queria falar uma coisinha muito importante. É você ter, assim, uma coisa... Uma Você convicção. bota uma convicção total. O católico chama de fé, o cabalista, eu gosto muito de cabala, estudo muito cabala, coloca como uma tela mental. É a ausência total de conflitos naquilo que você tem. Mas para você ter uma ausência total de conflitos, você tem que de manhã olhar para o teu espelho e falar assim, estou fazendo tudo que eu preciso para ter aquilo, para fazer aquilo. Então isso é uma coisa importante, começar o dia, ou começar a tua vida, começar o teu momento de escolha. Isso vale para qualquer coisa. Se você entra numa coisa, você tem que acreditar naquilo profundamente. Então, isso eu quero explorar mais ao longo desse nosso programinha aqui.
muito, de você não ter conflito naquilo que vai fazer. Então, eu estou começando a minha vida, eu estou iniciando, imagino que você tem uma certa formação, uma certa base, está trabalhando, ganhando o teu salário. Eu sou partidário de ter a casa própria. Eu. Apesar de ser um grande investidor, não, não vai ter o imóvel, você é jovem. Eu sou partidário disso. Mas também sou partidário, se o cara é jovem, mora com os pais, não tem filho, ele quer arriscar um pouco mais, tudo bem. Também concordo. Não quero começar já a minha casa própria, quero começar a investir, porque eu estou ganhando, fazendo as coisas. Então a gente tem que analisar os dois perfis. Aquele que tem um pouco mais de responsabilidade e aquele que pode ver uma vida um pouco mais solta, um pouco mais fluida. Então, você fala assim, o cara tem que ter casa própria? Para mim é imprescindível ao longo da vida você ter a casa própria. Acho que a casca, o shelter, aquilo que te protege, tem que existir, tá? Então vamos começar analisando o seu primeiro lá, o Sidneyzinho, começando lá atrás, antes de fazer a besteira daquele nosso primeiro capítulo que eu fiz. Além de você me perguntou de uma besteira, mas tem um monte, tá? Tem um monte. Até quando eu comecei com os fundos imobiliários, quando a gente chegar lá, eu vou contar as besteiras que eu fiz quando eu comecei com o fundo imobiliário. Então eu acho que assim, o cara que está iniciando, ele desde o zero, ele pode sim colocar o dinheirinho na prestação da casa própria, ele pode, de repente, estar morando com os pais ainda, ele pode botar um pouquinho mais de dinheiro em alguma coisa. Se existisse na minha época, falando na minha época, porque eu sou velho, né? Se existisse na minha época todo o fundo imobiliário, seria sido uma delícia. Como é que foi para mim o início? O início, eu sempre me preocupei em ter alguma coisa que fosse minha. Mas também eu vendi, como eu não era casado, eu também vendi aquela casinha que eu comprei, ainda não tinha nem pago as prestações. Peguei aquele dinheirinho e comecei a fazer meu primeiro investimento. Só que naquela época, pra você ter o primeiro investimento, tô falando coisa de 40 anos atrás, eu tive que comprar um terreninho pequenininho de periferia, construir alguma coisinha pequena, e daí, depois que construí aquilo, eu já queria ter renda, mas se eu fosse de cara alugar, não dava. Então, peguei aquilo, vendi e comprei uma coisinha um pouquinho maior, e assim eu fui multiplicando. Não me preocupei, no meu caso, não me preocupei de cara em comprar casa própria. Quando eu casei, aí sim, de cara, foi um momento onde eu comecei a voltei o dinheirinho para começar a comprar casa própria, já tinha algumas coisas, só que era tudo muito devagar, porque você tem que comprar, você tem que fazer o projeto, você tem que aprovar, você tem que construir. Lembra a historinha que eu gravei nos Economistas, que eu falei da salada de fruta? O cara tem que pegar semente, plantar, porque as pessoas querem ter já a salada de fruta, mas não querem plantar. Tem que pegar semente, tem que plantar, tem que regar, a árvorezinha tem que crescer, fica frondosa, você tem que pegar frutas, tem que levar, você tem que lavar, você tem que cortar e tem que fazer a salada de fruta, que é a casa pronta. Esse processo todo, professor Baroni, pode demorar 1 ano e meio. Porque assim, você tem que esperar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Se naquela época, quando eu iniciei, tivesse os fundos imobiliários, eu com certeza já teria zero de jogo, começando a botar o dinheiro em alguma coisa, que no mês seguinte tem o prêmio que chama-se aluguel, que é a rendinha imediata. E eu com certeza também estaria fazendo minhas construções, porque a forma de você multiplicar um pouquinho mais rápido, talvez seja você fazer uma coisa diferente, que era a construção. Você faz, vende e multiplica. Faz, vende e multiplica. O que é totalmente possível fazer com fundo imobiliário, tá? Independente da profissão da pessoa. Independente. O que amarga fazer o que eu estava fazendo é que você abandona um pouquinho a tua profissão. Se você tivesse só fundo imobiliário, que nem hoje em dia, hoje, eu assim, até quem constrói vai me olhar feio, eu vou levar bronca hoje de tarde, ou o dia que apareceu o vídeo. Eu hoje incentivo fortemente o cara a investir em fundo imobiliário, pensando, estudando. Hoje é uma ferramenta poderosa. Então o que eu acho? Fortemente, a gente está falando em papel, em tijolo, em prédios. Prédio é a história da humanidade. O prédio é propriedade desde sempre, desde a caverna até os dias de hoje. Então você está protegido da tua inflação. Mas acontece que esse fundo tal faz 2 anos só cai, não mantém, não acontece nada. É um fenômeno do tipo de aplicação. É que nem ações. O pessoal fala tanto de fundo de ações. Eu acho super bacana. Primeiro tem que entender como é que funciona aquele fenômeno. Diferentemente de fundo imobiliário, a ação você tem que acompanhar ela a cada minuto. Minuto mesmo, hein? É agora. Aconteceu algum fenômeno. Fundo imobiliário, eu diria para você pode até ser um pouco mais soft. 1 mês, 2 meses, fundo de tijolo principalmente. Então, esse fenômeno de inflação, claro que é uma preocupação. Claro. Mas, cara, o que aconteceu na pandemia, os nossos fundos imobiliários só cresceram. O final do ano passado foi uma tragédia que aconteceu. Blá, 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 blá. As cotas de tijolo caírem, algumas 30%, 35%. Baroni. Isso aí é uma maldade que fizeram. Não é que aconteceu. Quando caiu 35%, no mercado real, caiu só nos fundos imobiliários de vocês. Agora eu estou junto com vocês, tá? Mas no mundo real, sair para comprar prédio. Tá dizendo aí nos fundos imobiliários que caiu 30% a 35%. Não. Os prédios subiram de valor.
Você não consegue comprar prédio barato. Não aconteceu. Então, no mundo real não aconteceu isso. Aconteceu nesse mundinho cheio de informação. Ai, desalugou. Ou teve enchente. Ou ficamos sem contrato. Então, parece que é um monte de formiguinha no mundo brigando nos fóruns e se enganando. Ainda bem que tem caras que creem em você. Que calma. O que você levou de porrada no final do ano passado? Nossa, Baroni. Aí eu comecei a te amar nesse período. Não, eu falei, esse cara é um herói. Mas como ele consegue. É difícil mesmo, mas é difícil porque as pessoas julgam muito o momento. Não é fácil. Eu tô falando, você fala assim, é fácil o que você está falando. Não, não é fácil. É difícil. A gente tem que intuir e tem que acreditar e tem que ter um pouco de ausência de conflito quando você está naquele investimento. Um pouquinho de fé também, sabe? Né, tem que ter. A vida os fundos imobiliários, os prédios, as construções, as indústrias. No fundo, por trás, tem um ser humano que toma conta de carne e osso. Não adianta. O link no final tem um ser humano ali. O Warren Buffett no final pode ser lá a Berkshire, lá como é que chama a empresa dele, Berkshire mas no Hathaway. fundo tá ele ali por trás, o senhorzinho ali na coisa. Então eu acho que isso aí, a gente tem seres humanos por trás. Mas graças a Deus são seres humanos apaixonados. Eu tô gostando muito de entrar no nosso meio, porque tá falando de um tipo de gente que curte, que fala, que tem esses fóruns. É tão diferente, muito, muito diferente de outros mercados.